Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Hoje nós temos um tema muito importante, muito relevante para as nossas vidas, que é superando os desafios da depressão. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema, inspirados pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e também com complemento de algumas outras obras, do Rossandro Klingen, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, da Joana de Ângeles, para tratarmos deste assunto que é tão importante e que nem sempre é reconhecido como tal. Então, por mais que não reconhecemos a importância da questão da depressão, a própria OMS já classifica a depressão como uma doença que está cada vez mais presente na nossa sociedade. E ela parece mesmo ser aguçada, intensificada pela forma como a nossa sociedade se estrutura hoje em dia. Nós sabemos que ela está presente em todos os lugares, no nosso lar, na nossa família, no ambiente de trabalho, mesmo nas casas espíritas, nas igrejas, nos lares de pessoas que não creem, porque a depressão ela não escolhe crença, não escolhe nível social, não escolhe virtudes de caráter ou qualquer coisa semelhante. E Rossandro Klingen, quando fala sobre a origem da depressão, ele traz um entendimento da psicologia moderna que identifica como causa da depressão um fator que pode ser exógeno, ou seja, algo que está fora do indivíduo, por exemplo, quando ele passa por uma perda de uma pessoa muito querida, quando ele perde o seu emprego, ou às vezes quando ele se muda de cidade ou de país. Então, causas externas a ele podem motivar a depressão, como também pode ser algo que tem um fator endógeno, do próprio indivíduo, sem que algo aconteça para que essa depressão comece a se manifestar. Seja como for, é uma questão multifatorial que desafia a nossa sociedade, talvez mais do que nunca. E aqui então, Rossandro, eu trouxe um trechinho, uma frase do livro dele, Eu Escolho Ser Feliz, onde ele diz que, de fato, a depressão é uma doença que nos desmotiva a viver. A pessoa deprimida não vê esperança, o mundo fica cinza. Então, essa falta de esperança, essa falta de motivação, essa ausência de alegria de viver constante caracteriza a depressão. E, infelizmente, é algo que não é ainda não é reconhecido pelo grau de importância que tem nas nossas vidas. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E por que esse tema é importante? Porque neste mês a SEAI está com a campanha de A Vida como uma Dádiva Preciosa e uma Oportunidade Única de Evolução. Então, as nossas palestras, as nossas reflexões do mês giram em torno desse tema. E a depressão, justamente por ser essa desmotivação para continuar vivendo, é algo que requer uma maior atenção, um maior cuidado. E ela requer de nós, basicamente, 3 pilares de ação, 3 áreas de atuação. O autocuidado, não só o cuidado do corpo, mas também o cuidado da nossa alma, da nossa saúde espiritual e também emocional. Nós vivemos em um momento, como eu já estava comentando,
aonde a pressão social que é exercida sobre nós é muito forte, tanto no ambiente de trabalho, aonde somos demandados a produzir, a nos entregar as tarefas de trabalho com uma intensidade cada vez maior. Achávamos que a tecnologia nos daria mais tempo para aproveitarmos situações de lazer, de convívio com a família, mas, ironia do destino, a tecnologia nos faz justamente o contrário. Antes, a gente saía do trabalho e o trabalho ficava nos aguardando até o dia seguinte. Hoje a gente sai do trabalho e o trabalho continua pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelas ligações no celular, a depender das atividades que nós tenhamos que desempenhar, né? Então, a tecnologia parece que, ao acelerar o acesso às informações, acelera também a nossa vida para que nós estejamos sempre conectados. E isso gera na nossa mente, que ainda não está adaptada a esse estilo moderno, porque, veja, o homem existe há dezenas de milhares de anos, o Homo sapiens sapiens, há pelo menos 30 mil anos, e estamos falando de progressos, de mudanças no estilo de vida que datam o quê? De no máximo 50 anos. Os nossos avós, né, quando muitos usavam uma máquina de datilografar no ambiente de trabalho, não a elétrica, aquela manual que se fazia prova antigamente de velocidade, né? Hoje em dia, nem velocidade mais importa. Você constrói um prompt numa IA generativa e ela mesma já produz o texto que você quer mandar por e-mail ou o documento que você quer produzir, né? Então, a gente está nesse patamar. E, como eu falei, trabalhando provavelmente muito mais do que os nossos avós trabalharam, né? Então, esse estado de alerta constante, para a nossa mente que não está adaptada, gera níveis de estresse, de ansiedade, que acabam por acarretar um enfraquecimento da nossa saúde mental, emocional e mesmo espiritual. Por isso, o autocuidado, vamos ainda insistir em mais alguns pontos, é fundamental para não nos enfraquecermos e acabarmos num quadro de depressão. Além disso, as escolhas também, elas são fundamentais. Precisamos entender que cada vez que eu escolho um pensamento, que eu escolho uma atitude, eu estou plantando uma semente. E na doutrina espírita, tem-se aquela frase de Emmanuel, que já virou um dos princípios que a gente sempre se recorda, que ele fala que a semeadura, ela é voluntária, é livre, mas a colheita daquilo que semeamos é obrigatória. Então, se os nossos pensamentos, as nossas ações são sementes que lançamos, a consequência disso, dessas escolhas, ela invariavelmente voltará para nós. Então, precisamos fazer escolhas melhores de pensamentos e de ações para que o nosso dia de amanhã possa ser mais feliz. E, finalmente, mas não menos importante, a fraternidade, o espírito de união, a vivência do bem, da caridade. Afinal de contas, não está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação? Essa frase que Kardec colocou em destaque não é um simbolismo ou uma ideia bonita, mas é um princípio de vida. Sem a fraternidade, sem a empatia, sem a sensibilidade ao sofrimento do outro, nós nos tornamos isolados na nossa própria jaula do egoísmo, da indiferença, que nos leva à solidão. Nós somos seres sociais, por isso encarnamos numa sociedade, sendo a primeira célula dessa sociedade, a mais importante, a nossa família. Então, é nesse convívio com as pessoas que trocamos experiências, que enriquecemos, que exercitamos os sentimentos nobres e somos, claro, desafiados a conviver com o diferente, com aquele que pensa
de um modo distinto do nosso, que tem escolhas de vida que não são exatamente as nossas, mas que tem todo o direito de fazê-las. Então, esse processo de viver em sociedade é um dos grandes fatores que propiciam a nossa evolução. Por isso, a fraternidade, viver bem em sociedade, é fundamental para a nossa felicidade e para o progresso da humanidade. E, mesmo assim, sabendo de todos esses princípios, afinal de contas, não falei nada inédito, ainda assim podemos nos perguntar: por que a alegria parece escapar, mesmo quando cremos em Deus e na vida eterna? Porque vejam, o fato de sermos espíritas ou de conhecermos a doutrina espírita não significa que temos um escudo contra a depressão, contra a tristeza ou o que quer que seja. Porque isso, vamos comentar mais para frente, é algo inerente não só à nossa natureza, mas também ao estágio de evolução que nos encontramos. Mas não vamos adiantar um pouco, né? Vamos só entender que o conhecimento doutrinário é um instrumento poderoso para nos fortalecer. Mas mesmo assim, todos nós vamos ter dias mais difíceis, aonde a cruz que temos que carregar parecerá mais pesada. O caminho que temos que trilhar parecerá mais pedregoso e parecerá mesmo que estamos descalços nesses dias. Mas tudo passa. O conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a seguir adiante sem esmorecer, mas não nos torna imunes à dor. Então, apesar disso tudo, haverão dias que essa alegria parece escapar das nossas mãos e a vida se tornar um pouco mais cinza, um pouco mais pesada. Então, o Espiritismo é uma ferramenta importante. Ela é o caminho, mas não é um escudo mágico que nos impeça de sofrer como todos os demais. E aí Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela faz uma distinção interessante entre três estados, três sentimentos, que muitas vezes eles se misturam e não são tão claros para nós, mas que precisam ser observados para que saibamos em que estágio dessa diminuição da alegria de viver nos encontramos no momento. Então, quando ela fala, por exemplo, sobre a tristeza, ela diz que a tristeza não é o inverso da alegria. Então, não é que eu tenha alegria de um lado e tristeza do outro. Mas a tristeza, nesse sentido, é simplesmente a ausência momentânea da alegria. Então, nesse aspecto, ela diferencia três sentimentos. Essa tristeza, que acabamos de comentar, que vejam, é um fenômeno natural, faz parte do viver, né? Às vezes, por exemplo, você queria chegar mais cedo hoje em casa, porque é o aniversário do seu filho, da sua esposa, para fazer uma surpresa, mas aí um compromisso de trabalho te prende até mais tarde e você volta para casa triste, você não vai poder participar daquele momento que se tinha planejado. Então, situações de tristeza são naturais, mas veja que aqui ela coloca que a tristeza é um fenômeno passageiro. Ela, basicamente, é um convite para reflexão, para que possamos, talvez, rever alguns valores, mas está longe de significar um desinteresse pela vida. Um outro sentimento, esse já um pouco mais persistente, é a melancolia. Melancolia já é aquele quadro indefinido, aonde não é exatamente uma tristeza, mas não chega a ser exatamente uma depressão, algo mais profundo. Ela coloca como sendo a saudade de algo perdido, ou de algo que não foi vivido. Agora, embora ela seja mais duradoura
que uma tristeza, que é passageira por natureza, ela não deve demorar mais do que algumas semanas. Porque se isso acontece, nós possamos estar entrando num quadro de depressão. Então vejam, tristeza todos nós sentimos. Quando essa tristeza se alonga por dias, por semanas, e vai tirando de nós aquilo que antes nos motivava, aquela vontade de estar na sociedade, de estar no trabalho, de estar com a família, quando isso tudo parece que vai se diluindo, e a única vontade que eu tenho é permanecer na minha cama, esse é um quadro de depressão. E como eu comentei, vamos adiantar aqui para o próximo slide, depressão não é frescura. Depressão não é querer chamar a atenção, como infelizmente ainda hoje é muito comum se pensar. Depressão aqui a gente já traz alguns dados da ciência, porque o espiritismo não abre mão da ciência, caminha junto com ela, mas a depressão ela é considerada uma questão de saúde, tanto que ela tem um código no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então veja, não é frescura, não é porque perdeu a fé, porque está desmotivadinho, está tristinho. Não, a depressão é uma doença e toda doença requer tratamento. Se você vê alguém, por exemplo, infartando, você não fala, é uma frescurinha, deixa de besteira, levanta daí, daqui a pouco esse lance de infarto passa, você está ótimo. Não, assim como o infarto requer tratamento imediato, a depressão também. Então, como eu já comentei, a depressão ela pode ser endógena, ou seja, fatores da própria biologia da pessoa, como, por exemplo, alterações de hormônios como a serotonina e a noradrenalina. Por algum motivo, o cérebro, às vezes do nada, deixa de produzir a quantidade adequada desses neurotransmissores e o nosso cérebro passa a funcionar de forma diferente. Então, aqui eu estou falando de algo químico que acontece dentro da nossa estrutura cerebral. Já se identificou fatores hereditários para predisposição a esse tipo de situação, da depressão endógena, biológica. Então, algumas pessoas têm uma maior predisposição orgânica a passar por esse tipo de doença. Dentro dos fatores exógenos, que estão fora da pessoa, que não tem a ver com hereditariedade, não tem a ver com química cerebral, podemos citar situações de trauma, de dores, como perdas, lutos, fatores psicossociais, como geradores, então, de uma crise depressiva. Temos também fatores ambientais, sociais e mesmo culturais, como fortes influenciadores da depressão, pessoas que são isoladas por situações ou pela sua própria natureza de ser, então se encaixam nesse grupo. E olhando para além de tudo isso, para além do que a ciência já consegue identificar, nós temos também que levar em consideração o nosso lado espiritual. Quem verdadeiramente somos, espíritos. E Manuel Filomeno de Miranda, que na sua última reencarnação foi um psiquiatra baiano, que depois passou a psicografar pelo Divaldo Franco, obras interessantíssimas, a maioria delas ligadas à temática da obsessão. No livro Tormentos da Obsessão, explica o seguinte: a causa profunda da depressão se encontra sempre no espírito endividado, que renasce para libertar-se da injunção penosa a que se entregou. E aí complicou, né? Porque quando ele diz isso, quem de nós não entra na classificação de espírito endividado? Todos nós que estamos aqui, nesse planeta, que Kardec, ao refletir sobre
as possíveis humanidades que existem nesse universo gigantesco que contém bilhões de estrelas, humanidades que poderiam estar mais avançadas moralmente que a nossa, menos avançadas. Então ele dividiu esses mundos em graus de classificação e o nosso está aí no grau 2 da escala. Temos os mundos primitivos, nessa classificação de Kardec, destinados às almas que estão iniciando a sua jornada evolutiva, caracterizados pelo predomínio quase absoluto dos instintos, das emoções mais grosseiras. E nós temos o nosso, no segundo grau dessa escala, que é o mundo de provas e expiações, para espíritos que já estão não tão iniciantes assim na sua jornada, mas que têm um longo caminho pela frente. São espíritos que já se comprometeram razoavelmente com as leis, infringindo as leis da justiça divina. Então são mundos caracterizados, por exemplo, pelo predomínio do mal sobre o bem. E a gente não precisa nem pensar muito, basta abrir qualquer noticiário para constatar a realidade. Embora a gente se depare com notícias nobres, de altruísmo, de bondade, o que a gente mais vê são crimes de toda a sorte. Então, a tônica da nossa humanidade atual é uma predominância no seu modo de agir para o mal e começando gradativamente a despertar-se para ações mais nobres. E aí a escala segue com mundos de regeneração, que nós estamos no momento vivendo uma transição planetária, estamos saindo como sociedade de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Obviamente, quando a gente fala de evolução, a gente não está falando de uma transição que aconteça em décadas, mas em séculos, talvez milênios, mas nós já estamos vivenciando esse alvorecer de uma nova era, a era de um mundo de regeneração, aonde o bem já começa a predominar sobre o mal, à medida que a humanidade como coletividade se sublima moralmente. Mas estamos nessa fase transitória. Então, todos nós que estamos aqui, sem exceção, talvez algum espírito missionário, não sei se temos o privilégio de ter algum nesta sala, mas nós, espíritos endividados, trazemos na nossa consciência, naquilo que a psicologia chamará de inconsciente, nós trazemos os ecos do nosso passado, dos erros, dos arrependimentos, dos remorsos, das dores que causamos e que sofremos de outras existências. E, de vez em quando, esses ecos voltam mais fortes e abalam a nossa estrutura, o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Então é disso que Manuel Filomeno de Miranda está falando, como que, ao dizer que a causa profunda, a causa raiz, encontra-se na nossa própria condição de espíritos imperfeitos, espíritos comprometidos com a lei divina e espíritos que estão encarnados para ressarcir o equilíbrio espiritual que nós mesmos quebramos. Bom, e falando especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que é a nossa fonte principal, nós temos aqui 4 itens, basicamente, que estão relacionados a essa questão da depressão, dentro do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que nós temos o item 6, os tormentos voluntários, item 7, a verdadeira desgraça, item 8, a melancolia, e item 9, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Então, todos esses itens têm ligação com o nosso tema, mas o item principal é justamente o item 8, a melancolia. E por que exatamente melancolia? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi escrito em 1862, se não me falha a memória. E nessa época, estava-se começando a entender melhor, a ciência estava começando a compreender melhor
o fenômeno dessa tristeza profunda e continuada. Então, na época que esse livro foi escrito, não existia ainda o conceito de depressão. Depressão começou a ser discutido nos meios acadêmicos, com Pinel, por exemplo, o Dr. Pinel, na França, por volta da década de 1860, ficando mais popular graças ao trabalho de Freud no início do século XX. Então, na época que o livro foi escrito, melancolia e depressão eram sinônimos. Então, na verdade, esse item chamado melancolia, se nós lermos com cuidado, ali está sendo tratado o tema depressão. E o que o espírito de François de Geneve escreve-nos sobre esse tema, que pode ser interessante para as nossas reflexões. Ele diz o seguinte: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Então aqui a gente vê uma ligação direta com a explicação do Manuel Filomeno de Miranda, que lemos no slide anterior, né? O nosso espírito, ele aspira à felicidade, porque todos nós, apesar de termos sido criados, segundo o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma instrução inicial, todos nós estamos destinados à perfeição, todos nós. Então, é como se cada um de nós soubesse que no final do caminho nós temos o grande prêmio da perfeição, da felicidade, da plenitude. Mas por estarmos ainda muito distantes, isso nos angustia, isso nos causa uma dor que não tem exatamente uma definição física para ela, uma dor de alma, como às vezes a gente costuma dizer. Essa dor, inclusive, em algumas pessoas, se manifesta, como a Joana disse, como a saudade. Mas não uma saudade de alguém ou de um momento, mas a saudade de algo que parece que a gente não viveu ou se viveu não lembra, uma saudade indefinida. Então é isso aqui que o Espírito está falando, é esse sentimento que nos relembra a nossa condição de espíritos ainda muito imperfeitos. Então a gente, imagine, nós somos um espírito acorrentado a um corpo grosseiro, né? Para a gente não parece, né? Porque, afinal de contas, imagina, se eu fosse um mergulhador e estivesse vestindo um escafandro, lembra aquela roupa de mergulho pesadona, com capacete? Se eu ficasse usando um escafandro durante 2 anos seguidos, sem nunca ir à superfície, para mim o escafandro seria normal. A dificuldade de locomoção, todas as limitações de estar vestindo um escafandro passariam a ser a minha rotina. A mesma coisa nós, que estamos agora vestindo esse escafandro físico, que é o nosso corpo material. Como não temos recordações da nossa verdadeira essência, e isso é uma característica desse escafandro, ele nos limita tanto que nem lembramos quem realmente somos. Um corpo que tem sede, que tem fome, que sente cansaço, que sente frio. Tudo isso são essas limitações. Então, o nosso espírito, embora não se lembre conscientemente, ele sabe quem ele é. E ele se angustia estando nesta provação. Fora, é claro, não estou dizendo de todos os desafios, as vicissitudes, as dores da vida. Eu estou falando apenas da nossa essência espiritual acorrentada num escafandro, num corpo material. Então isso faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte das provações que temos que enfrentar. E é por isso que ele termina esse parágrafo dizendo: crede-me,
resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, porque elas são temporárias. A nossa existência aqui, ela é muito breve. Então, por mais que às vezes esse peso se torne maior, temos que lembrar quem somos verdadeiramente. Somos um espírito imortal, destinado à perfeição. Por maior que seja a nossa dor do momento, ela passa. Ela é apenas um capítulo no longo livro da nossa história, que é esta encarnação, que compõe a enciclopédia dos inúmeros livros que falam sobre a nossa vida até o momento. Então, uma página, um capítulo que vai ter fim, e nós vamos, se conseguirmos suportar com resignação, com fé e com perseverança, teremos vencido, e isso será motivo de grande alegria. Então, resumindo o tema, depressão não é fraqueza. Qualquer pessoa está sujeito a ter esta doença, qualquer pessoa. Mesmo aquela pessoa mais forte, mais cheia de energia e de vida, ela pode estar sujeita a uma depressão. Também não é pecado, no sentido de que é um resgate, eu estou depressivo porque eu fiz mal. Se for assim, a nossa humanidade inteira é culpada do mesmo pecado. E também, como eu já acabei de falar, não é castigo. Então, quais são os conceitos equivocados que a doutrina espírita ajuda-nos a entender e a afastar? Culpar alguém que sofre porque é falta de fé. Eu já ouvi pessoas dizendo, que besteira, isso é falta de Deus na sua vida. Vai para a igreja orar que você melhora. Não, não é falta de Deus. Quem, por exemplo, acompanha a vida de uma figura religiosa que eu admiro por muitas das características positivas do seu trabalho, que é o padre Fábio de Mello, sabe que ele é um homem de grande fé e que ele luta diariamente com uma profunda depressão e que muitas vezes ele já quase perdeu essa batalha por completo. Então, não. Depressão afeta inclusive pessoas de grande fé. Tratar a aflição como se fosse uma punição divina, outro equívoco. Primeiro que Deus não é um carrasco. Deus, como Jesus já nos explicou, é um Pai de infinito amor. Quem ama não pune, não castiga, porque quem ama ao infinito sequer se ofende com os atos insensatos do seu filho, da sua criança, porque para Deus nós somos crianças espirituais, que ainda estamos aprendendo as leis divinas e como aplicá-las na nossa vida. Então não tem sentido falar de castigo ou de punição. Assim como também não tem sentido exigir que as pessoas estejam sempre alegres, sempre felizes. Isso também seria uma patologia. Quem está sempre alegre, sempre feliz, está, na verdade, num estado de fuga da realidade. Ela está tentando desesperadamente ocultar uma grande dor que traz em si, achando que tem que estar sempre feliz e sempre alegre. Não, é do ciclo do nosso dia, momentos de maior energia, de menor energia. E o que a doutrina explica, nos ensina então? Que a dor tem um sentido reparador, uma oportunidade de refletirmos e evoluirmos. Portanto, não é uma vingança. Que ninguém vive em alegria permanente, como eu já acabei de falar, isso também seria uma doença. E o mais importante, acolher pessoas que estão passando por essa doença sem julgar, simplesmente pela empatia, pela benevolência, pela bondade. Talvez, na nossa perspectiva, aquela pessoa não tenha o menor motivo para estar em depressão, mas não temos ideia da cruz que cada um carrega, do peso, do histórico que levou a pessoa a encontrar-se naquele momento frágil diante de nós. Então, como Cristo também não julgava aqueles que o procuravam sedentos de amor,
nós também precisamos ter a mesma atitude de não julgamento e de acolhimento daqueles que nos procuram ou com quem temos contato. Então, ciência e espiritualidade, por tudo isso que eu falei, elas andam de mãos dadas para o tratamento da depressão. Então, primeiro de tudo, tratamento profissional. Como nós vimos, a depressão ela pode ter fatores endógenos, internos. Então, eu vou precisar do apoio de um psiquiatra. Talvez ele me precise receitar um ansiolítico, algum tipo de medicamento para ajudar a recuperar o equilíbrio dos meus neurotransmissores. E não tem nenhuma vergonha, não tem nenhum demérito em procurar ajuda médica. Pelo contrário, a medicina é um presente de Deus para a humanidade, porque diminui as suas dores. Então, buscar a ajuda de um psiquiatra é importante. Hoje, a medicina avançou enormemente. Os remédios que se utilizam para o tratamento de crises depressivas e outros transtornos de personalidade, eles têm efeitos muito mais suaves do que eram antigamente. Então, esse medo que as pessoas têm de eu vou ficar dependente, eu vou ter que tomar remédio a vida inteira, não se aplica. A depressão, ela é uma doença, então ela tem um ciclo de tratamento e os resultados, eles chegam. Então, dependendo do seu quadro, a medicação ela vai ser temporária, só para que a sua mente consiga se reestruturar e voltar ao equilíbrio de antes. Assim como também a psicoterapia, né? Então acompanhamento com o psicólogo, para que lhe ajude a lidar com talvez gatilhos que disparem em você reações psicológicas de dor e de sofrimento. Então essa ajuda profissional, ela é fundamental para o tratamento da depressão. Além disso, né, o que o Manuel Filomeno de Miranda chama de laborterapia, o trabalho ativo, né? Você sentir-se útil fazendo algo por alguém. Aqui mesmo a casa tem as suas campanhas de assistência social e é engraçado porque, por exemplo, quando a gente vai visitar um lar de idosos ou vai visitar famílias carentes, a gente às vezes vai participar desse trabalho achando que vai fazer o bem para essas pessoas. Só que no fim do dia, você percebe que o maior beneficiado não foram os idosos ou as famílias carentes, foi você mesmo. Porque você sai se sentindo pleno, porque você dedicou um pouco, algumas horas do seu dia, para se esquecer de si e concentrar-se naqueles que estão em sofrimento. Então, essa laborterapia, ela parece ser uma ajuda ao próximo, mas o próximo mais ajudado, em primeiro lugar, é você mesmo. Por isso, Manuel Filomeno de Miranda recomenda. Claro que um outro item seria a oração, porque a oração nos conecta com Deus. É uma ponte que nos coloca em comunicação com o plano espiritual superior, que muda a sintonia dos nossos pensamentos para que possamos vibrar na mesma energia dos bons espíritos. Então, estarmos em condição de recebermos intuições, ideias e até mesmo energias daqueles que querem nos auxiliar. E a leitura do Evangelho, refletindo sobre as lições de Jesus, abre-nos perspectivas diferentes para compreendermos a situação. Às vezes achamos que estamos numa encruzilhada, num beco sem saída, mas é só porque eu estou olhando pela perspectiva errada. Quando eu vejo de outra forma, eu vejo a solução, eu vejo uma outra alternativa para seguir com o meu caminho. E finalmente, né, e eu acredito que talvez por isso alguns estejam aqui, o passe e a água fluidificada. Né, porque o passe é essa transfusão de energia entre o passista, com auxílio da espiritualidade, e os assistidos. Então, muitas vezes, o nosso espírito, nesse processo de desequilíbrio, necessita desse fluxo de energia externo para se restabelecer, para se reequilibrar.
E a água fluidificada é a mesma coisa. Como a água é uma substância quimicamente mais simples, é mais fácil os espíritos alterarem a sua estrutura para energizá-la e nós passarmos a utilizá-la como remédio nesse processo maior. Então vejam, nós temos aqui diversas formas diferentes de lidar com a depressão, né? Então, Deus nos coloca muitas opções para encontrarmos caminhos para o reequilíbrio da nossa felicidade. E para então concluir, nós já estamos no horário avançado, nós fechamos aqui com uma frase também ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Espírito François de Geneve, onde ele diz: se no curso dessa provação, né, das nossas vicissitudes, se no curso dessa provação sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco. Então, vejam, a vida é essa dádiva preciosa, né? Então, como a gente já estava comentando antes, não tem noite que não ceda ao alvorecer. Então, por maiores que sejam as dificuldades, elas têm uma data de validade, elas vão terminar. E aí eu tenho duas opções. Eu posso passar pela dor me desesperando, achando que não vai ter fim, que não tem solução, talvez até mesmo num ato de loucura abreviar minha existência, tornando-me, portanto, um criminoso a mais diante do código divino. Ou eu posso atravessar toda essa dor buscando manter a serenidade, buscando manter intacta a minha fé, concentrando-me na certeza de que isso é passageiro. E que se eu conseguir atravessar esse mar tempestuoso, eu encontrarei um oceano tranquilo mais para frente. Né? Então, toda dor tem o seu fim. Mas aquele que atravessa essa dor em equilíbrio, sente os seus efeitos com muito menos intensidade do que aqueles que se desespera e, portanto, acaba intensificando o seu próprio sofrimento. É uma escolha que nós fazemos. Somente nós fazemos. Outras pessoas podem nos apoiar, mas a decisão final sobre como iremos atravessar essa tempestade cabe a cada um de nós. A doutrina espírita nos mostra a forma mais segura de atravessar esse mar revolto. Se vamos aplicá-la ou não, aí é uma escolha de cada um de nós. Então, meus amigos, estas foram as nossas reflexões e que cada um de nós que não está nesse processo atenda ao convite de sermos nós a estendermos as mãos para aqueles irmãos que no momento atravessam esse mar de dificuldades. Amanhã poderemos ser nós. E antes que nos afoguemos, uma mão também pode ser estendida para nos salvar. Então, que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações, fortaleça a nossa fé para que saibamos, com Ele, atravessar tudo, inclusive as nossas próprias dores. Muito obrigado.